Paz do Senhor, irmãos. Amém? Eu estou gravando esse vídeo para estar registrando nossa aula, 13ª aula da nossa lição da Escola Dominical, que era minha, e estaria encerrando nossa revista. E como eu julguei ser muito importante nós não ficarmos sem ela, eu resolvi fazer essa gravação e está passando de forma simples e rápida algumas coisas sobre o tema que o autor trouxe para a gente. A lição tem como título O Novo Homem em Cristo Jesus. E lá na leitura bíblica em classe, ele coloca a passagem de Jesus e Nicodemos, João 3, do 1 ao 16. E eu vou fazer menção do versículo de número 3, que é o mais importante. Quando Jesus diz: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ora, durante toda essa revista, nós tratamos do ser humano na sua origem, na sua queda e na sua redenção. E nós vimos que lá no pecado original, lá na queda, o homem tornou-se degenerado, o homem perdeu a sua essência que ele tinha de Deus. E ele só pode novamente se achegar a Deus através da redenção, por meio do sangue de Jesus Cristo. E de que forma ele se achega a Deus, retirando a sua capa velha? Ora, por meio do nascimento na água e no Espírito. E é justamente disso que nós vamos falar hoje nessa lição. E tem como objetivo geral mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. E, como objetivos específicos, apresentar o nascimento do novo homem, explanar a justificação do novo homem e enfatizar a santificação do novo homem. E daqui eu vou ler a introdução para vocês. É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Eu já respondo a pergunta: não é possível. Nós, enquanto seres humanos, enquanto estamos nessa terra, nós não podemos alcançar a perfeição, porque o nosso corpo foi tomado pelo pecado e ele, desde o início, foi corrompido. Desse modo, é impossível o homem nessa terra alcançar a perfeição de Deus, alcançar a perfeição enquanto ser humano. É por isso que Jesus, na Epístola Paulina, em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai tratar da corruptibilidade do corpo humano, quando é nos prometido que naquele dia o Senhor vai transformar nosso corpo corruptível em um corpo incorruptível de glória. Neste corpo mortal, nesta criatura que nós somos, neste momento, nessa fase transitória, nós não podemos de forma alguma alcançar a perfeição da parte de Deus. E algo que nós podemos fazer, é claro, e devemos fazer todos os dias, é procurar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E para começar esse passo da santificação, e para começar essa busca pela perfeição, que muito embora não seja alcançada, é para nós algo que devemos buscar, nós devemos nascer de novo. E nascermos da água e do Espírito Santo. É isso que nós veremos aqui no tópico 1. O nascimento do novo homem. O homem novo em Jesus Cristo não nasce da carne e do sangue, mas nasce de Deus. O novo homem em Cristo
não é aquele que torna a sua concepção, como Nicodemos pensou que aconteceria com ele, que ele deveria voltar ao ventre da sua mãe e novamente ser concebido. Não é isso. O novo homem em Cristo nasce, repito, na água e no Espírito. E com relação ao nascimento, o novo nascimento do homem, eu disse que ele deve nascer da água e do Espírito. E esse nascimento vem de Deus. É como se o homem, quando reconhece a Cristo como seu Salvador, quando ele se entrega a Cristo, ele tem que passar por uma situação parecida com uma lavagem. Ele tem que se lavar de novo, ele tem que purificar-se das suas impurezas, ele tem que se fazer um homem limpo, porque ele estava sujo do pecado. E o batismo, o nascimento da água, é justamente isso. A purificação do homem, a lavagem do homem de suas impurezas. Tirar dele aquilo que é velho, arrancar dele a capa nova. E até quando nós fazemos o batismo, nós falamos sempre que o velho homem vai ficar lá embaixo da água, morto, e o que vai surgir é um novo homem ou uma nova mulher em Deus. Aquele antigo homem morre para todos e o que nasce agora nasce para Deus. E é justamente isso que Jesus está falando lá no capítulo 3 de João. É isso que ele tenta explicar a Nicodemos. Nicodemos não entende muito bem, mas é isso que ele tenta explicar a ele. E é isso que nós estamos tratando aqui nessa lição. Quando Jesus fala, nascido da água, vou estar lendo um trecho aqui da lição. O batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Ora, quando nós nos batizamos, não nos batizamos como um mero sacrifício, ou um mero ritual, ou alguma coisa que nós fazemos só para parecer bonitinho, como muitas pessoas fazem para colocar na televisão, para aparecer nas redes sociais, batismos de cantores, essas coisas assim. O batismo é um ato de fé, é um ato em que o homem se entrega por completo a Deus para ser regenerado, para ser transformado. E ele só pode ser recebido pela fé. Não há outra forma de se receber o batismo. Não há outra forma de o homem se achegar a Deus para ser regenerado, senão pela fé. Muitos são batizados por força ou por mídia. E às vezes essa força ou essa exposição, ela derroga a fé, ela retira a fé daquele ato. Às vezes a pessoa não quer se batizar, às vezes a pessoa não tem essa vontade e ela é forçada por alguém ou ela quer fazer aquilo ali para aparecer na mídia, como muitos cantores mundanos já fizeram, por exemplo, o Wesley Safadão e, por exemplo, Yudi Priscila, sabe? Bom Dia e Companhia. Pois é. Essas pessoas aparentam ter sido mudadas, aparentam ter sido transformadas pelo Evangelho, se batizaram, foram regeneradas ali, mas isso tudo entre aspas. Porque a ideia maior daquilo ali foi angariar para eles mídia, angariar para eles publicidade do meio gospel. E isso não é o principal objetivo do batismo. O principal objetivo do batismo é que o homem seja regenerado e regenerado pela fé em Deus, e não por força ou para fazer publicidade. Tanto é que quando Jesus fala na grande comissão, no final de cada um dos evangelhos, à exceção de João, é claro, dos 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, ele deixa a ordem clara aos seus discípulos, aos seus apóstolos, de levarem a palavra a toda criatura. E eles deveriam ensiná-las, eles deveriam fazer discípulos mesmo. E batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o plano de Jesus quando ele fala do batismo no Novo Testamento. E é esse o real motivo e a real essência do batismo.
A regeneração pela fé do homem como uma forma de ele renascer para o Evangelho de Jesus Cristo, como uma forma de ele se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus. Ele só pode seguir a Jesus passando pelo batismo, sendo regenerado, sendo transformado. O batismo na água cumpre justamente este papel regenerador e transformador. Eu disse e repito, ele retira do homem aquela capa velha, aquele homem do pecado ainda na acepção de pecador, e deixa lá na água. E o que nasce é uma nova criatura, uma nova pessoa para Deus e em Deus. O homem também deve renascer no Espírito Santo, do Espírito Santo. E eu vou estar lendo um trecho da revista agora. A regeneração é possível através da atuação do Espírito Santo, e só é possível por meio dela. Nesta vida, o homem só pode arrepender-se dos seus pecados pela atuação do Espírito Santo. Esse ato regenerador não pode ser explicado por linguagem humana e não pode ser feito pelo homem. Então, quando o homem nasce da água, ele pode fazer o batismo na água. Ele pode ir lá, se submeter ao batismo, entrar na água, levantar, cantar os hinos, ele é regenerado ali, ele é transformado ali, um novo homem nasce ali na água. Mas a atuação regeneradora que atua no Espírito, que gera verdadeiro arrependimento, ela não pode ser feita pelo homem, ela só pode ser feita pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo, primeiro, chamou aquele pecador, ele quem convenceu aquele pecador do seu pecado, através de uma semente lançada por uma outra pessoa. E é o Espírito Santo que vai operar agora esse verdadeiro arrependimento. Então, o homem nasce da água para a sua limpeza, para a sua purificação, para iniciar a sua regeneração. Mas essa regeneração só se completa pela atuação do Espírito Santo, que gera no coração do pecador o verdadeiro arrependimento. Um arrependimento para a vida, e não um arrependimento momentâneo, não uma culpa pelo pecado, mas justamente algo que nos tira o peso de tudo que nós fizemos antes de servir a Deus. Algo que nos tira o peso de tudo que nós realizamos e pensamos antes de servir a Jesus e nos dá uma nova perspectiva agora. Nos dá um novo caminho, uma nova saída, algo novo para trilhar. É isso que o batismo na água e no Espírito opera no homem. Uma regeneração e um arrependimento para a vida. Uma transformação completa do homem. Mas uma transformação completa no sentido de retirar dele aquela antiguidade pecadora e trazer a ele a novidade santa no Espírito Santo e na vida com Deus. Mas veja bem, essa santificação ela não se completa no batismo e no nascimento do Espírito Santo. Ela só vai se completar um dia, quando Cristo regenerar o nosso corpo, se estivermos vivos, e se estivermos mortos também, é claro. Nosso corpo será transformado em um corpo de glória. E lá não haverá mais pecado, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais nenhum sentimento humano que possa nos levar ao pecado, porque lá não existirá pecado. Então, a nossa regeneração começa quando nós aceitamos a Cristo, nos entregamos a Ele no batismo, nascemos ali, somos purificados e completamente regenerados no Espírito Santo. E isso não é o fim. Daí começa uma trajetória na busca pela santificação, sem a qual, repito, ninguém verá o Senhor. E com isso nós terminamos o tópico 1 e vamos ao tópico 2, a justificação do novo homem. Ok, nós sabemos que o homem é regenerado pelo nascimento na água e pelo nascimento no Espírito. Mas o que acontece com os pecados que ele cometeu? Serão esquecidos? Ou serão lembrados? Ou serão pesados? Ou nada disso? O que acontece? Ele é justificado, e o que significa ser justificado? O que o apóstolo Paulo principalmente quer dizer com justificação?
É só uma justificação humana? É uma desculpa? O que é essa justificação? É isso que nós veremos aqui no tópico de número 2, a justificação do novo homem. Bom, a primeira coisa nesse tópico é saber que a justiça humana, com relação ao pecado e com relação às outras coisas também, ela é falha, ela é inútil. Porque o homem não pode se justificar, o homem não pode se desculpar. Ele é pecador, ele peca, e nele não pode haver de forma alguma justificação pela sua própria justiça. E o autor diz o seguinte: nessas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam e não nos justificam. Ou seja, as obras humanas não têm o condão de justificar o homem. Elas não podem ser tidas como algo meritório, como algo que nos vai trazer mérito, de forma alguma. Nada daquilo que o homem faz, nada daquilo que o homem opera pode justificá-lo, pode tirar o peso dos seus pecados, pode tirar aquilo que ele tinha antes enquanto pecador. Nós só podemos alcançar a justificação no mérito de Cristo, no mérito da obra de Jesus Cristo. Ele, na cruz, começou ali a nossa justificação. Pelo seu sangue é que nós somos justificados. E é somente por ele que podemos ser. Olha só, quando Paulo escreve aos Romanos, e eu já falei isso várias vezes na igreja, ele traz ali, principalmente no capítulo 5, algo que nenhum outro autor sagrado traz, e que Deus reservou a ele ali naquele momento. Um verdadeiro tratado de justificação pela fé. Lá Paulo vai explicar tudo o que está relacionado à justificação. Por que que o homem não pode de si próprio justificar-se? Por que que o homem não pode ser justificado pela lei ou pelas suas obras? Ele mostra que a justificação só pode ocorrer pela fé. Lutero, quando lutava na Reforma protestante, lá no século XVI, ele estava lutando justamente para que as pessoas entendessem isso. A Igreja Católica vendia souvenirs e indulgências e pedaços no céu, pensando que enganariam as pessoas no sentido de que elas seriam justificadas pelas coisas que elas faziam, pelas obras. E Lutero lê a Bíblia, ele tem uma claridade ali no momento em que ele olha para a Epístola Paulina e ele vê que o que a Igreja Católica estava ensinando era errado. Ele era um padre, ele era um monge. E quando ele vê aquilo ali, ele fala: mas o que está acontecendo? O que eu posso fazer? A primeira coisa que ele faz é traduzir a Bíblia para o alemão. Lá onde ele morava era como a Alemanha é hoje. E as pessoas não tinham acesso ao texto da Bíblia. A Igreja Católica monopolizou a Bíblia no latim. E ninguém poderia ler, ninguém poderia conhecer a verdade. E quando ele traduz a Bíblia, que as pessoas começam a conhecer a Bíblia de verdade, quando as pessoas começam a compreender que a justificação é pela fé e que ninguém pode comprar um pedaço no céu, e que o dinheiro, que as obras do homem não podem justificá-lo, acontece aquilo que nós conhecemos como a Reforma Protestante. Uma transformação no quadro da Igreja Cristã, que até aquele momento estava aglutinada na Igreja Católica, que estava ali presa às raízes católicas apostólicas romanas. Quando Lutero faz isso, ele nos relembra aquilo que Paulo nos ensina lá em Romanos 5, que havia sido esquecido, talvez por vontade, lá na Igreja Católica pelos papas e pelos padres. E essa doutrina da justificação pela fé ela é maravilhosa, porque ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Ele lhe concede o status de justo, ele lhe concede um status de justiça em Cristo, ele muda por completo a sua situação jurídica.
É como se ele nunca tivesse sido culpado. É como se ele nunca tivesse pecado. Não é um perdão só. Não é só uma anistia. É como se tudo aquilo que ele fez tivesse sido apagado. Ele se torna justo. E não porque ele é justo. E não porque ele fez algo para ser justo. É porque ele, pela fé, recebeu Jesus. E Jesus apagou todo o seu status de pecador. Agora, abrindo um novo status. Status de filho de Deus. Que deve servir a Deus em verdade, em amor e com firmeza, para que não dê espaço mais ao pecado. Terminado o tópico 2, iniciamos o último tópico, até porque não podemos delongar muito nos vídeos. Esse tópico trata da santificação do novo homem. Ora, uma vez o homem nasceu, ele foi regenerado no batismo na água e no Espírito. Ele foi justificado por Jesus, teve o seu status de pecador apagado. Ele agora deve ser santificado. Mas ele vai ser santificado de uma forma instantânea e completa aqui na Terra? Não. Nós começamos falando sobre isso. Que o homem nessa Terra não pode ser perfeito. Que o homem nessa Terra, de forma alguma, pode alcançar a perfeição. E no número 1 do tópico 3, o autor sagrado diz o seguinte, o autor da revista. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela Igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente, é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Isso é maravilhoso. Nós não somos santos para sermos adorados, nós não somos santos para sermos chamados como santos. Nós somos santos diante de Deus, mesmo Deus sabendo que somos pecadores e que ainda não alcançamos essa santidade de forma completa. Ele sabe que aqui não alcançaremos. Ele vai fazer isso em nós. E ser santo significa justamente ser separado do mundo e participar da igreja física, terrena, e da igreja espiritual que somos nós, de forma completa, ser separado para Deus, para o Senhor. Santificação é isso, uma separação do homem em relação ao mundo. Ele se isola do mundo naquilo que o mundo pode influenciá-lo para o pecado e se abre a Deus e as suas coisas naquilo que pode ser influenciado para a salvação. Não é porque a Bíblia nos chama de santos e nós somos esses santos que nós já somos santos. Não é porque a Bíblia nos diz, olha, vocês são santos, lá em Lucas 23, 42 é dito isso, lá em 1 Coríntios 1, 2 é dito isso, que é que nós devemos nos chamar São João, São Mateus, São alguma coisa. Não, nós somos simplesmente nós mesmos. Nós somos pessoas que servimos a Deus e que, embora estejamos numa posição de santidade, não alcançamos a santidade de forma completa ainda. Só alcançaremos quando Deus assim o quiser. A santificação, então, é um processo. É o número 2. A santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura de filho de Deus. Entendem? Então, a santificação, ela é um processo. Deus nos chama de santos, Deus nos chama de filhos santos dele, mas ele sabe que a santificação é um processo, porque o pecado está a todo tempo batendo a porta do nosso coração para nos fazer realizá-lo, para nos fazer tomar parte dele. O pecado sabe disso, digamos assim, não que ele fosse consciente, mas ele está a todo tempo nos tomando para tentar nos fazer cair. E se nós cedemos ao pecado, nós quebramos o processo de santificação. A santificação no homem, ela é difícil justamente por isso, porque o pecado ainda está nesse corpo. Porque o pecado, a corrupção, ainda está nesse corpo. Senão não seria necessário que Deus falasse.
que iria nos fazer incorruptíveis. Então, para nos santificarmos, nós só podemos fazer isso de algumas formas. E acho que as mais importantes são leitura da palavra, oração, jejum, louvor e uma constante busca pelo afastamento das coisas que são do mundo. É isso que o apóstolo João fala lá na terceira de suas epístolas e na segunda também. O homem não deve amar aquilo que está no mundo, porque aquilo que está no mundo é inimizade contra Deus, é contra Deus. A santificação do novo homem é a vontade de Deus para nós. Olha só, o novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos assim os seus imitadores, lembra? Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. No final, aquilo que Deus quer de nós é que nós busquemos parecer a Jesus Cristo. Que nós, nessa terra, tenhamos Jesus Cristo como modelo. Nós vimos lá no começo que o homem caiu, que o pecado entrou no seio da humanidade, que o pecado veio para destruí-la e trouxe para ela a morte. Mas Jesus Cristo veio para nos dar a vida, e a vida em abundância. E essa vida começa quando nós nos aceitamos a Ele, quando nós recebemos a Ele pela fé. E pela fé somos batizados, e pela fé nascemos no Espírito. E nesse nascimento no Espírito somos justificados. Nosso status de pecador é apagado. E depois de apagar esse status, nós buscamos então nos santificar, dia após dia, em um processo que não termina aqui, que não termina agora. E nós não vamos terminar por nossas próprias vontades. É vontade de Deus, então, que o Filho de Deus se pareça com Jesus Cristo. Dia após dia, busque ter Jesus Cristo como seu modelo de atitude, de caráter, de vida. Porque assim nós estaremos prontos para aquele dia, no qual o Senhor vai completar esse processo de santificação. O novo homem em Jesus Cristo, ele começa nascendo aqui e só termina a sua vida terrena, quando Deus assim o quiser. Nossa conclusão diz assim: quem recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus Cristo é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, nós, seremos semelhantes ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que Ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando este se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Isso é maravilhoso. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Amém? Com isso eu termino a aula, e ela será dividida em 4 ou 5 partes, tem que contar aqui ainda. Mas é isso, que Deus abençoe vocês, que vocês possam ter entendido um pouco da lição, para que não passe mesmo em branco aquilo que deveria ser realizado na igreja, mas que foi impossibilitado pela conjuntura que nós vivemos. Mas é isso, Deus abençoe.